É possível que uma mulher assassinada volte dos mortos e ajude a guiar uma pessoa viva ao seu corpo? Era Smith teve uma experiência psíquica assustadora ao ouvir sobre um assassinato na rádio e ter a estranha sensação que, de alguma forma, sabia mais sobre o caso do que qualquer outra pessoa, tendo uma série de visões sobre o possível local onde o corpo da vítima estava. Los Angeles, 17 de dezembro de 1980. Era Smith estava trabalhando numa empresa em Burbank, Califórnia, quando soube pela rádio do desaparecimento de Melanie Uribe, uma jovem enfermeira de 31 anos desaparecida há 2 dias. Sua caminhonete tinha sido encontrada e os investigadores continuavam buscando por ela de casa em casa. Segundo Era, essa notícia desencadeou uma visão assustadora. O primeiro pensamento que teve foi: ela não está numa casa. Era como se alguém estivesse falando com ela. Era viu também uma área de desfiladeiro, uma estrada, uma curva, um caminho de terra e vários arbustos, e através deles havia algo branco que ela não conseguia identificar. Mas sabendo que Melanie era uma enfermeira, pensou: se o que estou experimentando é a possibilidade de onde essa pessoa pode estar, talvez o branco que vejo seja o uniforme dela. Ela não sabia o nome do lugar, mas sentia que conhecia o caminho até o local. Era Smith não se considerava uma vidente. Mesmo assim, a visão era tão poderosa que ela não podia simplesmente ignorar e se sentiu obrigada a denunciá-la à polícia. Ao ser recebida pelo detetive Ryan, disse ter algumas informações sobre Melanie Uribe e contou sua visão. A polícia, porém, rejeitou sua alegação, pois não é um protocolo policial dar credibilidade à visão psíquica de alguém. Depois de relatar sua experiência à polícia, ela decidiu investigar por conta própria. Então, acompanhada por 2 de seus filhos e uma sobrinha, encontrou o local da visão psíquica no Canyon Lopez, que fica a 30 quilômetros do centro de Los Angeles. Ela relatou que tinha certeza que Melanie estava lá e que algo horrível havia acontecido com ela. Após experimentar uma intensa sensação de pavor, ela sentiu calafrios e ficou com medo. Era como uma grande descarga de adrenalina, como uma energia formigando seu corpo. Logo ela descobriu alguns rastros de pneus idênticos aos de sua visão, o que a fez parar e descer do carro. Quando voltaram para o carro, Era disse que a única coisa em que conseguiu pensar foi: quero sair daqui, não quero mais estar nesse lugar. Mesmo com esses pensamentos e movida por uma força maior, Era seguiu os rastros. Mais abaixo, no canyon, parou novamente o carro, quando Tina, sua filha, viu algo incomum no mato. O veículo delas estava a menos de 2 metros deste objeto. Elas desceram e assim que chegaram perto da área, Era sentiu novas sensações de calafrios e notaram que era um corpo nu, com sapatos brancos de enfermeira. Rapidamente, chamaram a polícia, levando os detetives ao corpo. Após o corpo ser encontrado, os policiais interrogaram Era Smith e perguntaram se ela conhecia a vítima, se já tinha ido ao Canyon Lopez e quem avistou o corpo primeiro. Eles queriam que ela explicasse como tudo aconteceu desde o início, mas assim que ela terminou seu relato, o detetive Ryan pediu para que ela repetisse novamente a história, na tentativa de encontrar alguma contradição com o relato anterior. Passadas 10 horas de interrogatório, os policiais perguntaram: você realmente espera que acreditemos nisso? Foi quando se tornou muito óbvio para Era que ela passava a ser suspeita.
Uma autópsia determinou que o corpo encontrado era de Melanie Ribby. Confrontados com uma história bizarra de uma visão psíquica, os detetives acreditaram que Era Smith só poderia saber da localização do corpo se estivesse ligada ao assassinato, como uma participante ativa ou cúmplice. Os detetives presumiram que um fim de semana na prisão poderia assustar Era, fazendo com que ela divulgasse a verdadeira fonte das suas informações. Para os policiais, Era Smith era de fato uma participante no assassinato de Melanie Ribby e decidiram fazer 2 testes no polígrafo com ela. Ela passou em ambos, mas eles mentiram sobre os resultados e a consideraram culpada. Ela foi deixada numa cela com os pés descalços e não recebeu nada para comer ou beber por 24 horas. Durante a prisão de Era, os detetives colocaram um policial disfarçado em sua cela. No dia 21 de dezembro, após ficar presa por 4 dias, Era Smith recebeu a visita do detetive Ryan, dizendo que ela estava livre, pois um dos assassinos da jovem tinha sido preso depois de uma denúncia e assumiu ter cometido o crime junto com outros 2 comparsas que também foram presos e confessaram a participação no assassinato. De acordo com os relatórios da polícia, os 3 pularam na caminhonete de Uribe enquanto ela esperava num semáforo em Foothill Boulevard e a levaram para a área do Canyon Lopez, onde ela foi estuprada, espancada até a morte e, em seguida, teve os seus pertences roubados. Depois que as autoridades libertaram Era, ela decidiu processar o departamento de polícia, alegando que os detetives não tinham motivos razoáveis para prendê-la por assassinato, depois que sua visão a levou ao corpo da jovem desaparecida. No processo contra a polícia de Los Angeles, Era Smith afirmou que sofreu problemas físicos e emocionais como resultado da prisão e foi prejudicada em sua carreira. Seu advogado solicitou $750 mil, porém o juiz decidiu em sua sentença que Era Smith receberia $26.184 por danos morais e $1.184 por salários perdidos e honorários advocatícios. Após o veredito, Era Smith disse que estava aliviada por ter sido inocentada aos olhos da sociedade. Os 3 rapazes que confessaram o crime foram a julgamento e receberam a pena de prisão perpétua. O detetive Ryan ficou bastante surpreso e estava relutante em querer admitir que, se não fosse por Era Smith, esse caso não teria sido resolvido tão rapidamente. Era Smith não só foi considerada inocente, como também ajudou vários departamentos de polícia e vítimas de crimes usando suas habilidades psíquicas.